Processo seletivo Seduc São Paulo. Entenda os principais conceitos da obra Racismo Estrutural de Silvio Almeida, descrita no edital do concurso. O conceito de racismo estrutural, como explorado por Silvio Almeida, vai além da visão tradicional que se associa apenas a atitudes individuais e de preconceito ou discriminação. Ele enfatiza que o racismo é um fenômeno enraizado nas estruturas fundamentais da sociedade, permeando nas instituições, normas, práticas e também relações de poder. Os principais aspectos do conceito de racismo estrutural. Natureza sistêmica. Almeida destaca que o racismo não é um problema isolado ou ocasional, mas sim um sistema complexo e interligado que molda as experiências e oportunidades de grupos raciais de maneira desigual. As estruturas sociais e institucionais. O racismo estrutural está presente nas instituições e estruturas sociais, como o sistema educacional, o sistema jurídico, o mercado de trabalho, entre outros. Essas estruturas não apenas refletem, mas também perpetuam e reforçam padrões de discriminação racial ao longo do tempo. A desigualdade sistêmica. Ele explora como essas estruturas contribuem para a reprodução da desigualdade racial de maneira sistêmica, afetando o acesso a emprego, moradia, educação de qualidade, serviços de saúde, entre outros aspectos fundamentais da vida. Processo seletivo Seduc São Paulo. Continuação. Entenda os principais conceitos da obra Racismo Estrutural de Silvio Almeida. Perpetuação histórica. Almeida também aborda como o racismo estrutural é enraizado em contextos históricos de colonização, escravidão e segregação racial, cujas consequências persistem e são reforçadas por estruturas contemporâneas. Uma análise crítica. Ao criticar o racismo estrutural, Almeida propõe uma análise crítica das políticas públicas, práticas institucionais e normas sociais que reproduzem e perpetuam desigualdades raciais. Ele enfatiza a necessidade de transformações profundas nessas estruturas para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, o conceito de racismo estrutural de Silvio Almeida é fundamental para entender as dinâmicas complexas do racismo contemporâneo. Ele desafia a visão simplista do racismo como um problema exclusivamente individual, destacando sua natureza sistêmica e institucionalizada, e argumenta que a luta contra o racismo requer não apenas mudanças individuais de atitude, mas também transformações profundas nas estruturas sociais, políticas, econômicas e também culturais que a sustentam. O autor explora como diferentes formas de opressão, como racismo, sexismo, classismo e homofobia, não operam de maneira isolada, mas interagem de maneiras complexas e interligadas na vida das pessoas. Esse contexto é da interseccionalidade. Entenda os principais conceitos do livro Racismo Estrutural de Silvio Almeida. A interação entre formas de opressão. Almeida argumenta que indivíduos que pertencem a grupos marginalizados não enfrentam apenas um tipo de discriminação, mas múltiplas formas de opressão que se entrelaçam e se reforçam. Por exemplo, uma mulher pode enfrentar não apenas racismo, mas também sexismo, resultando em experiência de discriminação específica que não podem ser apenas compreendidas separadamente. As experiências únicas e multidimensionais. A interseccionalidade reconhece que as experiências de discriminação não são uniformes e variam de acordo com a interação de diferentes identidades sociais, como raça, gênero, classe social, orientação sexual e entre outras. Isso significa que pessoas que compartilham uma identidade racial podem experimentar o racismo de diversas formas, com base em outras dimensões de suas identidades. Análise estrutural e institucional. Almeida amplia a análise estrutural da interseccionalidade ao discutir como essas formas interligadas de opressão são perpetuadas por estruturas sociais e institucionais. Por exemplo, políticas públicas que podem afetar de maneira desproporcional essas mulheres em comparação com homens e outras mulheres brancas, devido à interação complexa de gênero e raça. Os desafios para a justiça social. A interseccionalidade também levanta desafios significativos para os movimentos sociais e políticas públicas que buscam abordar a discriminação. Almeida argumenta que uma abordagem que reconheça e responda às interações e opressões é fundamental para alcançar uma verdadeira justiça social e igualdade. A discussão sobre colonialismo e pós-colonialismo é fundamental para entender as estruturas raciais contemporâneas que são formadas e mantidas até hoje. Nesse contexto, abordaremos alguns aspectos principais. A exploração.
Almeida aborda como o colonialismo europeu, ao expandir seus impérios através da colonização de terras e povos em todo o mundo, não apenas explorou recursos econômicos, mas também impôs sistemas de dominação racial e cultural. A construção de hierarquias sociais. Durante os períodos colonial e pós-colonial, as populações indígenas e africanas foram subjugadas e colocadas em posições inferiores dentro da estrutura social e econômica, que foram estabelecidas pelos colonizadores europeus. Isso não apenas perpetuou relações de poder desigual, mas também moldou as percepções culturais e sociais sobre a raça e identidade. As continuidades estruturais. Mesmo após a independência formal de países colonizados, muitas estruturas de poder e sistemas econômicos estabelecidos durante o período colonial continuaram a moldar a sociedade pós-colonial. Isso inclui políticas discriminatórias, marginação econômica e social de grupos étnicos e raciais específicos, e a perpetuação de estereótipos racistas e hierarquias sociais. Os impactos nas relações de poder. As relações de poder entre países e dentro deles são influenciadas pelas heranças coloniais, como a dependência econômica, a exploração de recursos naturais e a preservação das elites locais que colaboram com seus interesses coloniais. Almeida utiliza o conceito de colonialismo e pós-colonialismo para destacar como as estruturas raciais contemporâneas são profundamente enraizadas em experiências históricas de exploração e dominação. Ele argumenta que uma análise crítica dessas dinâmicas é essencial para compreender e desafiar as desigualdades raciais persistentes, bem como para promover uma formação social que reconheça e confronte as injustiças históricas e atuais. Se faz necessário a discussão sobre a desigualdade estrutural, pois ela é fundamental para compreender como as diferenças raciais são perpetuadas e ampliadas através de diversas instituições sociais. O sistema de justiça criminal. Ele examina como o sistema de justiça criminal frequentemente trata de forma desigual indivíduos de diferentes grupos raciais, resultando em taxas desproporcionais de encarceramento e criminalização. Isso reflete não apenas em preconceitos individuais, mas também em estruturas institucionais que perpetuam estereótipos e a discriminação racial. A educação. Almeida explora como o sistema educacional pode reproduzir e ampliar disparidades raciais, desde o acesso desigual e recursos educacionais de qualidade, até práticas disciplinares e curriculares que marginalizam o estudante. A falta de representação adequada de figuras históricas e culturais negras na educação formal também pode contribuir para a perpetuação de estereótipos e injustiças raciais. O mercado de trabalho. Ele discute como as práticas de contratação, promoção e remuneração no mercado de trabalho muitas vezes favorecem indivíduos brancos em detrimento de outras minorias. Isso pode ocorrer devido a preconceitos implícitos, redes de contatos limitadas em comunidades raciais minoritárias e a persistência de normas culturais e estruturais que perpetuam a exclusão econômica. No contexto de sua obra, Almeida discute sobre a branquitude, que é fundamental para entender as dinâmicas do racismo estrutural e como a posição do privilégio branco perpetua na desigualdade racial. Nesse contexto, vamos a alguns aspectos principais. O privilégio estrutural. Almeida explora como a branquitude não se refere apenas à condição racial de ser branco, mas também à posição de privilégio estrutural que se implica. Isso inclui acesso privilegiado aos recursos econômicos, educacionais e sociais, bem como a maioria da representação do poder político. As normas e instituições. Ele argumenta que a branquitude é construída e mantida por meio de normas sociais e institucionais que valorizam características associadas à brancura, como padrões de beleza, linguagem e comportamento. Essas normas não apenas reforçam estereótipos, mas também perpetuam a marginalização. As práticas cotidianas. Almeida analisa como práticas cotidianas, tanto individuais como institucionais, contribuem para a reprodução da branquitude e, por consequência, do racismo estrutural. Isso pode incluir desde interações sociais informais até políticas corporativas que favorecem indivíduos brancos em detrimento de outros. A desconstrução e conscientização. Almeida utiliza o conceito de branquitude para destacar a importância de desconstruir as normas e também as estruturas que sustentam o privilégio branco. Isso envolve não apenas reconhecer a existência e os efeitos do racismo estrutural,
mas também desafiar ativamente as práticas e políticas que perpetuam a desigualdade racial. Silvio Almeida aborda de forma crítica como o sistema jurídico e as práticas de justiça contribuem para a reprodução do racismo estrutural. Viés racial nos julgamentos. Almeida examina como o sistema jurídico pode ser permeado por viés racial, resultando em tratamentos diferenciados para indivíduos de base racial. As abordagens teóricas e estratégias de enfrentamento. A interseccionalidade na justiça. O autor utiliza o conceito de interseccionalidade para argumentar que as experiências de discriminação racial são muitas vezes entrelaçadas com outras formas de opressão, como o sexismo, classismo e homofobia. Isso requer uma abordagem multifacetada para abordar as desigualdades no sistema jurídico. Almeida discute a importância de abordagens como justiça restaurativa, que buscam não apenas a punição, mas também a reconciliação e a reparação dos danos. Isso pode envolver o reconhecimento de danos causados pelo racismo estrutural e a busca por formas de reparação que promovam a justiça social. Ao examinar o sistema jurídico sob uma lente do racismo estrutural, Almeida não apenas identifica problemas sistemáticos, mas também propõe estratégias para promover mudanças significativas. Ele argumenta pela necessidade de reformas legislativas, políticas e práticas jurídicas que reconheçam e abordem as desigualdades raciais de forma mais eficaz e equitativa. O fenômeno da gentrificação é definida como um processo pelo qual áreas urbanas, tradicionalmente ocupadas por populações de baixa renda, são revitalizadas e melhoradas através de investimento em infraestrutura e um aumento no valor imobiliário. Esse processo atrai outros moradores de maior renda, resultando no deslocamento dos residentes originais. Silvio Almeida, em sua obra, ainda examina o papel multifacetado do direito na perpetuação e no combate do racismo estrutural, abordando suas dimensões como justiça, norma, poder e relação social. Nesse contexto, temos o direito como justiça. Conceito de justiça. Almeida discute o direito como um mecanismo para alcançar a justiça, que idealmente seria a equidade e a imparcialidade na aplicação das leis. No entanto, ele reconhece que a justiça muitas vezes é comprometida pelas estruturas de poder. Desigualdade racial. Ele enfatiza que o direito frequentemente falha em fornecer justiça verdadeiramente para populações racializadas, devido à aplicação seletiva e discriminatória das leis, casos de brutalidade policial e sentenças desproporcionais para crimes semelhantes. O direito como norma. Almeida analisa o direito como um conjunto de normas e regulamentos também que governam o comportamento social. Essas normas são supostamente neutras, mas na prática podemos refletir e reforçar preconceitos raciais. Legislação e racismo. Ele examina como certas leis e políticas públicas, tanto histórica quanto contemporânea, foram implicitamente desenhadas para marginalizar e controlar populações racializadas. Exemplos incluem leis de segregação racial, políticas de imigração discriminatória e práticas de zoneamento urbano que promovem a segregação. O direito como poder. O autor argumenta que o direito também deve ser entendido como um instrumento de poder. Quem controla a criação, a interpretação e a aplicação das leis, certamente detém o poder de moldar a sociedade. Poder e opressão. Almeida discute como o direito pode ser usado para manter estruturas de poder opressiva. O direito como relação social. Almeida explora o direito como uma rede de relações sociais que refletem e influenciam a dinâmica de poder dentro da sociedade. Ele sugere que as leis são produtos de relações sociais existentes e, ao mesmo tempo, moldam essas relações. A reformulação do direito. Almeida propõe uma reformulação do sistema jurídico para que ele sirva verdadeiramente como uma ferramenta de justiça. Isso inclui a promoção de uma aplicação mais equitativa das leis e da criação de políticas que reconheçam e combatam ativamente o racismo estrutural. Papel dos movimentos sociais. Ele enfatiza o papel crucial dos movimentos sociais na luta pela justiça racial. A mobilização de comunidades afetadas e seus aliados podem pressionar por mudanças legislativas e influenciar a interpretação e também a aplicação das leis. A educação e a consciência. Por fim, Almeida destaca a importância da educação e da conscientização sobre o racismo estrutural. Apenas com um entendimento profundo das interações entre o direito, o poder e as relações sociais, é possível trabalhar efetivamente para desmantelar as estruturas de opressão.
Memória e história. A memória refere-se às lembranças coletivas que um grupo ou uma sociedade mantém sobre os eventos passados. Ela é muitas vezes construída por narrativas que são passadas de geração em geração, podendo ser influenciadas por fatores culturais, sociais e políticos. No contexto das relações raciais, a memória coletiva pode incluir tanto as experiências de opressão e resistência das comunidades, quanto as narrativas dominantes que frequentemente minimizam ou distorcem essas experiências. A história, por outro lado, é um estudo sistemático do passado, baseado em evidências e métodos acadêmicos. No entanto, Almeida argumenta que a história não é neutra, ela é frequentemente escrita a partir de uma perspectiva dominante, que pode excluir ou marginalizar as vozes e as experiências das populações oprimidas. No contexto de sua obra, a posição da mulher negra é um exemplo significativo de interseção de múltiplas formas de opressão, incluindo racismo e sexismo. Almeida argumenta que a experiência das mulheres negras é marcada por uma sobreposição dessas discriminações, resultando em uma realidade única que precisa ser compreendida e abordada de forma interseccional. A posição das mulheres negras. Elas enfrentam tanto o racismo quanto o sexismo, o que significa que elas sofrem discriminação tanto pela cor quanto por seu gênero. Essa interseccionalidade agrava as desigualdades e cria barreiras adicionais para que elas, em várias esferas da vida, incluindo o mercado de trabalho, a educação, na saúde e também na vida cotidiana. No mercado de trabalho, frequentemente enfrentam desafios significativos. Elas são mais propensas a ocupar empregos precarizados, mal remunerados e com poucas oportunidades de ascensão. Na educação. No sistema educacional, elas muitas vezes enfrentam estereótipos e expectativas reduzidas que impactam negativamente em suas experiências e oportunidades. Almeida destaca que as escolas em comunidades tendem a ser menos financiadas e têm menos recursos, o que afeta na qualidade da educação dessas mulheres. As mulheres negras também são desproporcionalmente afetadas pela violência e descriminalização. Almeida observa que elas enfrentam altas taxas de violência doméstica e violência policial,